gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre a formação das primeiras fazendas. Vamos falar da fazenda do Padre Corrêa, que foi uma fazenda extremamente importante aí na história de Petrópolis. A gente vai falar um pouquinho sobre esse início da colonização, do povoamento de Petrópolis, tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente ou, se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$45 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? A gente vai começar então agora falar dessa formação do povoamento, né? Como é que o povoamento de Petrópolis ele vai se formando. A gente falou na última aula, vamos fazer uma recapitulação, que desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a chegada dos europeus ao Brasil, até o momento em que Petrópolis começou a ser explorada, começou a ser habitada por europeus, temos aí um lapso, né, uma demora de 200 anos. Por quê, professora? Porque Petrópolis fica na serra, fica na montanha, é um local de muito difícil acesso. Até hoje, né, ainda é um lugar de difícil acesso, apesar das estradas e tudo, a gente tem a subida da serra. Não é um local fácil, né, de acessar. Imagina naqueles tempos, né, que a gente não tinha o asfalto, né, os veículos motorizados, ainda era mais difícil. Então, por conta dessa localização e juntando isso, o fato de lá, gente, aí na região de Petrópolis, ali, a gente tem muitos índios coroados. O que são os índios coroados? Gente, eles eram o cão chupando manga, né? Como é que fala? Aqueles índios difíceis de lidar, extremamente agressivos com os europeus, não tinha negócio, não tinha conversa. Eram índios extremamente... eles dominavam aquelas matas e eles eram muito... como é que eu vou falar? Ariscos, né? A presença do homem branco. Então, era muito comum que homens que se aventurassem por aquelas matas fossem atacados por esses índios, muitos morriam nas mãos desses índios. Então, isso atrapalhava ainda mais esse processo de colonização, vamos dizer assim, de Petrópolis, tá? Quando isso vai mudar? Quando vai ter a abertura do Caminho Novo, né? O ouro é descoberto em Minas Gerais, e aí entre Minas, onde está o ouro, e a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde esse ouro tem que ser embarcado e enviado para a Europa, nesse meio do caminho nós temos Petrópolis, né? O Caminho Novo vai trilhar uma rota para levar esse ouro de Minas até a Baía de Guanabara, e essa rota passa por onde hoje é a cidade de Petrópolis, tá? E vai ser a partir daí, com esse fluxo de pessoas, né, transportando ouro e outras mercadorias, que a região de Petrópolis vai começar a ser ocupada, né? Vai começar a haver uma ocupação maior, uma presença maior
principalmente dos brancos, dos europeus, né, nessa região, e o desenvolvimento do povoado que depois vai se tornar a cidade de Petrópolis, ok? Ficou claro isso aí? Então vamos lá. As primeiras 6 Marias nessa região de Petrópolis, né, elas foram doadas, eu vou marcar aqui com o meu marca-texto, tá? Elas foram doadas em 1686. É em 1686 que nós vamos ter aí a doação das primeiras 6 Marias nessa região. Professor, o que eram 6 Marias, gente? Para você entender o que é 6 Marias, você teria que entender o que são as capitanias hereditárias. Mas eu vou resumir aqui pra gente, porque é um conceito que você não precisa conhecer na tua prova. Você só precisa ter uma ideia do que é. 6 Marias era como se fossem fazendas muito grandes, tá? Pedaços de terra grandes que eram dados para que uma determinada pessoa não somente o plantasse ali, como também desenvolvesse aquela região. Cuidasse para que fosse construído ali comércio, para que aquela região, né, fosse sendo desenvolvida e ocupada e povoada, tá? Então, as 6 Marias, que eram pedaços de capitania hereditária, elas eram faixas de terra muito grandes. Eram como se fossem fazendas gigantescas, que eram presenteadas, tá, pelos portugueses, pela coroa portuguesa, a homens que se destacavam. Então, o cara fez um negócio legal lá para o rei de Portugal, e aí, qual era o presente que ele recebia? Uma 6 Maria, né? Você vai ganhar um pedacinho aqui do Brasil, né? E muitos homens foram ganhando. A gente falou na última aula do Bernardo Proença, não foi? O que ele ganhou de presente por ter aberto ali um pedaço ali do Caminho Novo? Ele ganhou uma 6 Maria, né? Ele ganhou uma grande faixa de terra ali, onde ele vai fazer uma fazenda e vai desenvolver, tá? Isso era muito comum. As primeiras 6 Marias que foram doadas aí nessa região de Petrópolis, elas estão datadas de 1686. Porém, os caras que receberam, muito obrigada, rei. E vão fazer o que em Petrópolis? Né? Vão fazer o que nesse pedaço? Ganham um pedaço de floresta, grande coisa, né? Grande coisa, ganham um pedaço de mato, e aí, vai fazer o que com aquilo ali? Né? Eles não tiveram a iniciativa de colonizar, de ocupar, de fazer essas 6 Marias se desenvolverem, pelas mesmas razões que a gente já falou aqui, gente, ó. Presença dos índios coroados, então os caras iam para lá, se tremia de medo dos índios, tá? Sabia que lá eles estariam vulneráveis, tá? E a dificuldade de subir a serra, né? Se embrear lá no meio do mato, já tem um mato fechado, né? Que não é para qualquer um. Ainda no morro, né? Na serra, na montanha, nossa, era muito difícil. Então, muito bem, ganharam esse presente de grego, né? Que a gente pode falar assim, para eles foi igual um presente de grego, né? Um negócio que não tinha muita utilidade. E ficou lá, tá? Ficou lá sem ser ocupado. Só que aí o que a gente já viu? Em 1704, deixa eu marcar aqui, ó, 1704. O que vai acontecer em 1704? Em 1704 vai ser aberto o tal do Caminho Novo. Guarda isso para tua prova, tá? Vai ser aberto o tal do Caminho Novo. O Caminho Novo vai mudar tudo. Porque agora ali vai passar a ser uma rota, um caminho, né? Um trânsito de gente. E vai ter como chegar lá e sair de lá de uma forma minimamente confortável, né? Numa carruagem, numa mula, em alguma coisa assim, tá? Então, a partir disso, a configuração ali em Petrópolis vai começar a ser modificada. Porque aí os caras vão começar a se interessar pelas terras ali daquela região. E aí a gente vai ter novas 6 Marias sendo doadas, porque o governo português também pensou assim, a gente doou para os caras lá em 1686, os caras não fizeram nada, deixa eu dar para outro, já que eles não estão utilizando, vamos dar para um outro que vai utilizar. E aí eles vão como é que eu vou falar? Vão conceder novamente essas 6 Marias, só que para outros colonizadores, tá? E aí sim a região começa, né? Petrópolis começa a se desenvolver. Você vai ter um fluxo lá de tropeiros, né? Tropeiro é aqueles homens que caminham na mula, né? Que fazem o frete, né? Que carregam mercadoria para cima e para baixo. Naquela época eles faziam isso montado em mulas, tá? Não era em cavalos, é em mulas. Porque as mulas são muito mais resistentes a longas viagens. E são mais hábeis também para lidar com terrenos acidentados. Eram veículos mais seguros,
mais estáveis, mais resistentes, né, vamos dizer assim, para essas grandes travessias, tá? Então, o Caminho Novo, ele vai possibilitar isso aí, esse desenvolvimento dessa região, a partir da concessão de novas Seis-Marias e do desenvolvimento, aí sim, vai começar um desenvolvimento econômico, gente, porque olha só, os tropeiros não passavam por lá, então agora começou a valer a pena você construir ali uma hospedaria, um lugar para aqueles tropeiros dormirem, um lugar onde eles possam alimentar os seus animais, que eles possam trocar a ferradura dos animais, né? Que eles descansem durante a noite, que eles se alimentem. Aí você vai começar a ter hospedarias, pensões, servindo refeições. As pessoas vão começar a ocupar aquela região e a viver ali na beira desse Caminho Novo. Então a região começa a se desenvolver. Em torno aí da abertura do Caminho Novo, em torno aí de 130 anos, né, mais ou menos, vai de 1704, quando você vai estar lá em 1810, 15, 20, você já tem uma outra Petrópolis, tá? Você já tem uma região totalmente diferente, você vai ter ali já um monte de fazendas, você já vai ter ali um monte de comércios. Professor, mas como é que pode em 100 anos mudar tanto? Muda, gente. Quer ver só? Você que mora na... Deve ter gente aí da Baixada Fluminense assistindo a minha aula, né? Você que mora na Baixada Fluminense. O que era Nova Iguaçu há 100 anos atrás, né? O que era... Não vou nem botar Nova Iguaçu, que Nova Iguaçu ali, o centro, até se desenvolveu rápido. O que era Nilópolis, né? O que era o bairro da Chatuba em Mesquita, o que era Mesquita há 100 anos atrás. Era praticamente um grande deserto, né? Uma região muito inabitada. E hoje é uma cidade, ok? Então, em 100 anos, você desenvolve muito uma região. Não foi diferente com Petrópolis. Em 100 anos, de 1704 até 1830, ela sofreu um boom, tá? Um boom de desenvolvimento. E aí a gente vai encontrar várias fazendas nessa região. Eu vou citando algumas fazendas, mas não vou entrar em detalhe delas, porque eu quero falar sobre uma específica, que é a fazenda do Padre Correia, que foi uma fazenda muito importante nessa região e vocês vão entender por quê, tá? Mas vamos falar das outras, ó. Fazenda do Rio da Cidade, né, que fica lá na Estrada do Contorno, onde hoje é a Estrada do Contorno. Fazenda do Padre Correia, que fica no atual bairro de Correias, a gente vai falar dela depois. Fazenda do Córrego Seco, que inclusive foi a fazenda que o Dom Pedro depois vai comprar, a gente vai ver isso também, tá? E ali é que vai começar, né, essa presença imperial em Petrópolis. Temos as fazendas, ó, Quintandinha, Samambaia, Retiro de São Tomás e São Luís, Itamaraty e Secretário. Todas elas hoje são bairros, né? Onde eram essas fazendas, hoje são bairros que levam o mesmo nome, tá? Fazenda da Engenhoca, né? Onde hoje está a estação de transbordos de Correias. Fazenda Manga Larga. Fazenda das Arcas, que fica lá em Itaipava. Fazenda Sumidouro, né? Em Pedro do Rio. Fazenda Santo Antônio. E Fazenda das Pedras, que fica lá na Serra das Araras. Então, várias fazendas. Essa aqui, gente, são só as mais importantes, tá? Tinham mais ainda. Olha só quantas fazendas nessa região aí, né, que vão florescendo ao longo desses 130 anos, mais ou menos, que eu tô falando, tá? Vamos falar da fazenda mais importante, a fazenda do Padre Correia, tá? A fazenda do Padre Correia foi, de todas essas fazendas, talvez, né, aquela que mais se desenvolveu, aquela que mais chamou a atenção da corte, né, da corte portuguesa no Rio de Janeiro, que depois vai se tornar a corte imperial do Brasil, né? Essa fazenda, ela se tornou muito conhecida, ela era muito visitada, tá? Vamos entender quem foi que construiu essa fazenda e por que ela era tão importante. Vamos lá. Ela foi construída, ó, pelo Antônio Tomás de Aquino Correia. Ele nasceu em 1759. Ele, quando jovem, vai estudar em Coimbra, se torna padre, tá? E aí retorna, e aí ele compra aquelas terras e passa a cuidar daquelas terras que vão ser a fazenda do Padre Correia, né? Por causa dele, que é o Padre Correia. E ele vai falecer em 1800
1124, tá? Antes do falecimento dele, ele vai conhecer o Dom Pedro I, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? É uma das fazendas mais bem sucedidas da região, né? Se não a mais, tá? Vamos lá, as atividades econômicas, tá? Lá ele criava gado para corte, tá? Criava gado, no caso, para abater, né? E comercializar a carne. Ele cultivava cravo, cultivava figo, jabuticaba, uva, pêssego, marmelo, maçãs e outras frutas, principalmente frutas tipicamente europeias, por causa do clima de Petrópolis que favorecia esse tipo de cultivo, tá? Então ele conseguia cultivar frutas que aqui no Rio de Janeiro não tinha sucesso, mas lá no clima de Petrópolis conseguia sucesso na plantação, tá? Mas a principal atividade dele, tá, era o milho, o cultivo de milho. Milho era o produto mais forte. Inclusive, ele também cultivava café, tá? Mas não teve destaque comercialmente. O milho que ele produzia, né, era uma das atividades mais importantes, e a fabricação de ferraduras. Por quê? Vamos lá. O Padre Correia, gente, tinha um casarão nessa fazenda, mas era um casarão, assim, de chamar a atenção, de dar inveja, inclusive em Dom Pedro, tá? Dom Pedro, quando esteve lá, invejou o luxo, o tamanho, a pompa, tá? Das construções de Petrópolis, inclusive, da casa do fazendeiro do Pedro Correia, tá? Do Padre Pedro Correia. E aí... Aliás, do Padre Antônio Correia, né? Do Padre Correia. Então, ele tinha uma casa muito grande e essa casa também servia de hospedaria. Então, muitos viajantes passavam por lá. E aí passava por lá e a ferradura dos seus animais estava quebrada, estava danificada e tinha que trocar a ferradura, né? Ferradura que vai ali na patinha do bicho, né? Do camelo, olha só, ia botar um camelo aqui na história do Brasil, do burro, né, das mulas, dos cavalos, né? Então, para trocar essa ferradura, olha a visão que o Padre Correia teve. Poxa, eu vou fabricar a ferradura aqui e vou vender para esses caras. Toda hora eles estão precisando, eu vou ter sempre uma ferradura aqui para vender para eles. Então, a fabricação de ferraduras também nessa fazenda ficou bem forte, tá? Foi uma atividade econômica muito forte. Além disso, essa fazenda deixou duas grandes riquezas arquitetônicas, que é a Casa Grande, né, da fazenda, e uma capela consagrada a Nossa Senhora do Amor Divino, tá? Que também é uma relíquia história aí de Petrópolis, tá bom? O Dom Pedro I, tá? O Dom Pedro I, vou botar aqui, é o primeiro, não é o segundo ainda, tá? A gente tá falando do Dom Pedro I. Ele vai visitar essa fazenda, tá? Ele vai visitar. E deixa eu botar aqui só, primeiro, pronto. Ele vai visitar a fazenda durante uma viagem que ele faz e ele tem que pernoitar no meio do caminho. Ele vai pernoitar na fazenda do Padre Correia. E é aí que ele conhece Petrópolis. Que ele vai dormir nessa fazenda e vai ficar encantado, apaixonado pela fazenda, pela região, pelo clima, tá? E aí começa o interesse, primeiro do Dom Pedro I, e depois vai se estender ao seu filho Dom Pedro II, em ter um palácio em Petrópolis, né? Em ter uma fazenda, de ter terras ali e de fazer dali o seu local de veraneio, tá? Aí começa o interesse da família imperial brasileira por Petrópolis, que vai ser algo decisivo na história do local, tá? Vai ser um divisor de águas na história dessa região. Só que sobre isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Sobre o Dom Pedro I, como é que foi essa estadia e depois como foi para ele poder adquirir uma fazenda nessa região e como é que isso foi se desenvolvendo para que Petrópolis se tornasse hoje, né, o que a gente considera aí cidade imperial, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal.